Olá, seja muito bem-vindo à Escola de Música AG Music. Eu sou o professor Aguinaldo Santos e neste vídeo eu vou dar início a uma jornada de estudos sobre teoria musical. Antes, eu preciso que você esteja em mãos com seu caderno de música e também lápis e borracha. E se ainda você não é inscrito no nosso canal, já clique aqui no botão abaixo, já se inscreva, pois todas as semanas nós temos novidades para você. Vem comigo! O que é escala? Escala é uma sequência de notas ascendente, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e descendente, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então vamos à formação da escala. Nós utilizamos como referência, como modelo, a escala de dó maior. Por quê? Porque ela não tem nenhum acidente. O que seria o acidente? É o sustenido ou bemol. As próprias notas que nós já conhecemos, que são estas, formam a escala maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sem nenhuma alteração. O que é importante a partir de agora? Cada nota, ela representa um grau da escala. O dó é o primeiro grau da escala. O ré, então, segundo grau. Mi, terceiro grau da escala. Nota fá, quarto grau. Nota sol, quinto grau. Nota lá, sexto grau. Nota si, sétimo grau e, repetindo o dó novamente, oitavo grau da escala. O que nós precisamos agora? Nós precisamos analisar entre os graus qual o intervalo que nós temos para usarmos como referência para construirmos as demais escalas maiores. Desta forma, entre o primeiro e o segundo grau, qual o intervalo que nós temos aqui? Se você acompanhou os nossos estudos aí anteriormente, você sabe que entre o dó e o ré existe a nota dó sustenido aqui no meio. Quando isso ocorre, quando tem uma nota entre duas, nós temos um intervalo de um tom, ok? Então, de dó para ré, por existir uma nota no meio destas duas notas, nós temos então uma distância, um intervalo que foi medido, um intervalo de um tom, correto? Nós vamos continuar a fazer essa observação entre todos os demais graus. Vejamos então, entre o segundo e o terceiro grau, qual o intervalo que nós temos? Lembra que entre o ré e o mi existe aqui no meio a nota ré sustenido. Então nós podemos dizer que entre as notas ré e mi nós temos também um intervalo de um tom. Já que entre as notas mi e fá, se você observar aí no teclado ou no violão, as aulas anteriores, não existe nota no meio destas duas. Então, concluímos o seguinte, que entre mi e fá nós temos um intervalo de um semitom. Prosseguindo, entre o quarto e o segundo grau, qual o intervalo que nós temos entre essas duas notas, fá e sol? Nós temos também um intervalo de um tom. Quinto e sexto grau, entre sol e lá, nós temos também um intervalo de um tom. Por quê, professor? Porque entre o sol e lá, nós temos aqui no meio a nota sol sustenido. Sempre quando houver uma nota entre, nós podemos dizer que temos um intervalo de um tom, ok? Prosseguindo, sexto e sétimo grau, nós temos aqui entre as notas lá e mi também um intervalo de um tom. E para finalizar, entre o sétimo e oitavo grau, nós temos um intervalo de um semitom. Por quê? Porque entre as notas si e dó, nós não temos nenhuma nota no meio delas, correto? Esta é a primeira observação que nós precisamos fazer. A fórmula já está aqui diante de nós, para nós construirmos, a partir de então, qualquer outra escala maior que a gente queira. Esta é a fórmula. Entre o primeiro e o segundo grau da nova escala que eu vou construir, eu tenho que manter um intervalo de um tom. Entre o segundo e o terceiro grau da nova escala que eu vou construir, eu tenho que manter também um intervalo de um tom. E assim, sucessivamente, obedecendo esta fórmula. Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Vamos à prática agora? Eu vou escolher uma nota aqui para a gente fazer, para nós fazermos juntos a escala desta nota, e a partir daí você vai aprender e vai aplicar nas demais notas, combinado? Vamos escolher a seguinte nota, nota mi. Então, o primeiro passo, que é muito importante, como que eu vou fazer a escala? Lembra que eu disse aqui no início? Qual que é a definição de escala? Escala é uma sequência de notas. Então, primeiramente, o que eu preciso fazer? Simplesmente colocar as notas na sequência, sem se importar com mais nada. Então, vamos lá. Nota mi, após a nota mi, nós temos a nota fá. Vou colocar aqui debaixo das demais notas para ficar fácil para a gente compreender, ok? Então, mi, fá, sol, lá,
si, dó, ré e mi. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é somente isso. Escala é sequência de notas, então simplesmente eu coloco as notas na sequência. E agora eu coloco os graus. O Mi, então, ele se torna o primeiro grau dessa escala de Mi. O Fá, obviamente, então, vai ser o segundo grau dessa escala. E assim sucessivamente. Sol, terceiro grau. O Lá, quarto grau da escala de Mi. A nota Si é o quinto grau. O Dó, sexto. O Ré, o sétimo. E o Mi, novamente, oitavo grau. O que eu preciso fazer agora? Agora sim, eu vou olhar aqui na minha escala modelo, na minha fórmula. O que é a fórmula? É um segredo, né? Para gente chegar em um resultado, né? Existe a fórmula de fazer o bolo, ou podemos chamar de receita também. Ou seja, colocarmos os ingredientes necessários para a gente ter o resultado esperado. Para a gente conseguir, então, a escala maior da nota Mi, primeiro passo acabamos de fazer, colocar as notas na sequência. O que nós precisamos agora? Corrigir os graus. Nós vamos, então, olhar o nosso modelo. Veja bem, entre o primeiro e o segundo grau da escala modelo, existe um intervalo de um tom. Na nossa escala aqui, nessas notas que nós temos disponíveis, entre o primeiro e o segundo grau, qual o intervalo que nós temos aqui? Diz aí. Entre Mi e Fá, nós temos um intervalo de um semitom, ou meio tom. Então, aqui está pedindo um tom, e aqui eu tenho meio tom. O que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir isso. Eu preciso elevar meio tom esse intervalo para mim ficar de acordo com o que a fórmula está me pedindo. Então, se de Mi para Fá eu tenho meio tom e eu preciso de 1, o que eu preciso fazer? Simplesmente eu coloco um sustenido aqui nessa nota Fá. Agora sim, da nota Mi até a nota Fá sustenido, aí nós temos um intervalo de tom. Perfeito? Assim nós vamos prosseguindo, acompanhando, observando a escala modelo. Veja, entre o segundo e o terceiro grau da escala modelo pede um tom também. Do segundo para o terceiro grau da escala que estamos construindo, qual é o intervalo que nós temos? Entre Fá sustenido e Sol. Diz aí. Se você for observar, se você acompanhou as nossas aulas anteriores, você é estudante de violão, teclado, seja o instrumento que for, você vai perceber que entre Fá sustenido e Sol existe um intervalo de meio tom. E a fórmula está pedindo 1. O que eu preciso fazer? Aumentar mais meio. Como que eu aumento mais meio? Colocando um sustenido nesta nota que é o Sol. Então agora, de Fá sustenido para Sol sustenido, aí sim eu tenho um tom também. Então veja, estou obedecendo de acordo com a fórmula acima. Ó, primeiro e segundo grau, tom. Segundo para o terceiro grau, tom também. E aqui da mesma forma. Ó. Prosseguindo então, terceiro para o quarto grau da fórmula pede um semitom agora, meio tom. Do Sol sustenido para o Lá, nós já temos meio tom. Então eu não vou precisar mexer em mais nada, tá? Só vamos mexer se caso for necessário. Prosseguindo, do quarto para o quinto grau, tom também. Do Lá para o Si, como existe o Lá sustenido aqui no meio, então nós temos um intervalo de tom também. Prosseguindo, quinto e sexto grau, intervalo de tom também. Do Si para o Dó, aí nós temos um problema, porque do Si para o Dó nós temos um intervalo de meio tom apenas. Eu preciso corrigir isso. Como? Eu preciso sair de meio tom para um tom. Como que eu faço isso? Colocando um sustenido na nota Dó. Agora sim, da nota Si até o Dó sustenido, eu tenho também um intervalo de tom. Prosseguindo, do sexto para o sétimo grau, preciso de mais um intervalo de um tom. Vamos lá na escala que estamos construindo. Dó sustenido para o Ré. Nós estamos tendo aqui um intervalo de meio tom e eu preciso de 1. O que eu preciso fazer? Elevar mais meio tom. Como? Colocando um sustenido aqui nessa nota. Então, agora sim, de Dó sustenido para Ré sustenido, nós também temos um intervalo de tom. E para fechar, sétimo e oitavo grau, na fórmula pede um intervalo de meio tom. Na escala que estamos construindo, de Ré sustenido para Mi, qual o intervalo que nós temos? Já temos um intervalo de meio tom, então não vamos precisar mexer em mais nada. Terminamos. Então veja bem, a escala de Mi, ela é composta pelas seguintes notas. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. A escala de Mi, ela tem 4 acidentes, ou 4 sustenidos. Veja, a escala de Dó não tem nenhum acidente, nenhum sustenido. Então eu preciso que você agora, a partir deste exemplo que foi dado, construa as demais escalas, por gentileza. Nós temos as outras escalas para construir. Escala de Ré, a de Mi já temos, escala de Fá, escala de Sol, escala de Lá, escala de Si. Depois vai ter também a escala de Dó sustenido, a de Mi bemol, a escala de Fá já coloquei,
a escala de Fá sustenido, a escala de Lá bemol e a escala de Si bemol. Então faça aí, manda para mim que eu vou acompanhar, nós vamos corrigir juntos.